O que a gente precisa levar em consideração? Tecnologia na educação básica, nos anos iniciais, crianças de 3, 4, 5 anos, o que a gente precisa deixar claro? O que as pesquisas vêm mostrando? Elas vêm mostrando isso que a professora Camila falou, né? Da hiperconectividade, dos problemas de tela, etc, etc. O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração assim, ó, que essa fase que a criança se encontra, né, na educação infantil ali de 3, 4, 5 anos, é uma fase que ela tem milhões de neurônios e que a gente chama isso de neuroplasticidade cerebral. É a melhor fase que a criança tem para se desenvolver cognitivamente, aprender uma segunda língua, e quando ela fica hiperconectada, atrapalha. Mas você tem que levar em consideração a seguinte coisa, ela fica hiperconectada com qual tecnologia? É só tablet? É só televisão? Não. Tem crianças que ficam hiperconectadas com gibi, com livro, que é uma tecnologia, e que a mãe não dosa. Sim. E fica a manhã inteira, daí fica com problema de visão, ela não se limita a fazer outra coisa, ela não faz esporte, ela não socializa. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, está no ar mais uma edição do nosso podcast Conversa Formada, aquele momento na semana que a gente para aqui nos estúdios da Rádio Noesc. Eu sou o professor Paulo. Professor Alex está aqui comigo para estar falando sobre assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Tudo bem, Alex? Tudo tranquilo, e hoje temos um assunto muito interessante, né? Muito interessante para as pessoas, para todo mundo, porque afinal de contas, quando se fala em educação, eu acredito que a educação é a base para tudo, né? Tudo que vem depois disso é consequência da educação, se ela é de qualidade ou não. Então é esse assunto que nós vamos trabalhar hoje. O título do nosso episódio é Aluno Desinteressado ou Sistema Ultrapassado? Maravilha, para participar conosco desse programa hoje, estão aqui no estúdio o professor doutor Jaques Lima. Seja muito bem-vindo à Conversa Formada, professor. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também a professora doutora Camila Rostirola, e ambos os professores são pesquisadores do programa de doutorado e mestrado em educação da UnoESC de Joaçaba. Seja bem-vinda, professora Camila. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, para nós que somos professores, né, estamos numa mesa aqui, né, entre 4 colegas de profissão, a gente tem sentido aí nos últimos tempos uma certa, não sei se o termo correto seria dificuldade, né? Mas um desafio, acho que um desafio muito grande quando a gente está dentro de sala de aula. E aí eu pergunto para vocês assim, se a gente está diante de uma geração de estudantes, de certa forma, desinteressados com os conteúdos que a gente passa em sala de aula, ou de repente o método que nós estamos utilizando é um método que dá para dizer que é até ultrapassado. Eu diria que o engajamento, o desinteresse, né, dos nossos estudantes hoje, ele está relacionado a muitos fatores. Nós temos muitas mudanças na nossa sociedade, mudanças culturais, novas formas de comunicação, novas relações familiares e também, né, questões relacionadas ao nosso próprio sistema educacional. Eu diria que é um conjunto de fatores e que o nosso desafio, o nosso problema, ele não está só no aluno ou só no nosso sistema educacional, mas nas mudanças estruturais que perpassam a nossa sociedade, os nossos modos de vida e que vêm afetando a nossa estrutura educacional. Prof. Jaques, e essas mudanças que historicamente vêm acontecendo na sociedade, vocês como pesquisadores da área observam que na educação, no ensinar, vem acontecendo ou a gente ainda está ultrapassado em relação às mudanças da sociedade? Eu vou complementar o que a professora Camila comentou, né? Ela deixa claro que esse desinteresse é um fator multifatorial, a gente não tem uma causa única. O que a gente percebe quando a gente estuda, né, a questão da aprendizagem no campo da educação e especificamente voltado para essa questão do interesse e a realidade que a gente tem hoje dos alunos em sala de aula?
Primeiro que a gente não tem uma teoria que dê uma condição, uma clareza absoluta sobre o assunto, assim como é uma causa multifatorial. Quando a gente faz pesquisas, a gente vê que o que ocorre? O nosso aluno, ele aprende de diferentes formas, portanto, a prática pedagógica desse professor tem que ser diversificada, assim como o processo avaliativo. Então, a gente tem teorias que vão dizer certas questões relacionadas à neurocognição, outras em relação às práticas, mas assim, se você me perguntasse assim, existe qual é a melhor teoria hoje, qual é a melhor condição de aprendizagem hoje, a gente diria assim, estudando a educação, a melhor prática pedagógica, a melhor forma é diversificar a prática pedagógica e, consequentemente, o processo de ensino-aprendizado. Esse desinteresse que tem, né, como a professora Camila falou, ele é multifatorial. E muitas vezes o que ocorre? No âmbito da escola ou da universidade, a gente tem diferentes fatores que podem atrapalhar esse processo e o aluno não se sentir engajado no processo. E esses fatores que pode ser de condição pessoal, pode ser de condição do processo de ensino-aprendizado, pode ser de infraestrutura, pode ser da próprio engajamento do aluno e também da prática pedagógica do professor. Na nossa realidade do ensino universitário, a universidade por si só, tradicionalmente, ela tem uma prática pedagógica tradicional. Isso quer dizer o quê? Que o professor, ele ensina, o aluno escuta, decora e faz a repetição. Isso a gente vê muito, principalmente nas áreas das ciências exatas e assim por diante. A universidade, ela vem mudando, consequentemente, essa questão justamente para engajar esse aluno no processo. E esse engajamento, muitas vezes, ele se dá pela prática, pelo ambiente, pela própria mediação do professor, pela relação do aluno no processo para que ele se engaje. Por isso, né, e não é à toa, que as metodologias ativas, elas são discutidas e utilizadas e pesquisas confirmam a evidência dela na prática pedagógica, que ela ocorre em muitos lugares do mundo. A nossa universidade tem uma orientação pedagógica voltada pela pedagogia da competência e justamente aliada às metodologias ativas, para que o nosso ensino não se torne, né, desinteressante para o aluno. Não estou dizendo em nenhum momento que a prática pedagógica do professor e a aula tradicional, ela não tem validade. Ela tem validade, mas o que a gente precisa ter consciência enquanto professor, na sala de aula, levando em consideração que também tem esses outros fatores que a professora Camila comentou, é que a gente precisa perceber que os nossos alunos hoje, da sociedade, eles são alunos diferentes da nossa realidade enquanto escola e que eles buscam uma aprendizagem que a gente ouve muito falar, aquela aprendizagem mais mão na massa, aquela aprendizagem que ele aprende fazendo, aquela aprendizagem onde ele contextualiza, aquela aprendizagem onde que o professor traz a realidade para dentro da sala de aula, é discutido, faz experimentos, faz discussões. Logicamente que a gente sabe também que para que tudo isso ocorra, a gente precisa ter condição de trabalho docente, infraestruturas. Então percebam, não na área da educação, muitas vezes não é como na área da saúde, que a gente tem um problema e dá um medicamento e resolve essa questão. Na área da educação, a gente tem fatores que muitas vezes interferem e quando ele está relacionado à prática pedagógica do professor, o que é importante a gente lembrar? Que esse professor, ele é responsável por esse processo. E ele, nesse processo de avaliação, quando ele vê que os alunos não estão aprendendo, que eles estão desinteressados, o que esse professor pode fazer em relação a isso? De que forma ele pode mediar? De que forma ele pode trabalhar? O que a universidade e a escola tem de infraestrutura para que a gente possa levar a essa condição? O que a gente tem na universidade, e a gente que pesquisa muitos professores no campo da formação de professores, a gente vê as pesquisas mostrando falta de infraestrutura, falta de formação, mas também existe aquela condição em que o professor também não muda a prática pedagógica dele. Ele continua dando aquela mesma aula do mesmo jeito, aplicando a mesma prova, os alunos recolhem a prova, tem a prova. Então, assim, o processo de ensino-aprendizado, ele precisa ser diversificado. Se o professor não diversifica a prática pedagógica dele, ele não consegue atender os alunos
alunos que aprendem de diferentes formas. Os nossos alunos hoje, eles aprendem de diferentes... Eles são mais tecnológicos? Eles são mais tecnológicos porque eles vivem numa condição de sociedade mais tecnológica. Mas isso não quer dizer que precisa ter tecnologia na mediação dessa prática. Então, assim, é importante a gente deixar claro que ele é um aluno do século XXI, ele tem uma formação diferenciada, mas muitas vezes o que ocorre? Esse próprio desinteresse dele vem por conta também da própria prática pedagógica que o professor tem, que não traz interesse para o aluno na aprendizagem. Mas é importante também lembrar que não é só o professor, o aluno também tem que ter esse engajamento, ele também tem que... É uma troca de via única. E quando esse professor dá aula sempre do mesmo jeito, ele não tem engajamento, ele não motiva o aluno, ele não está no processo. Isso aí muitas vezes deixa esse aluno, né, completamente desinteressado pela aprendizagem. E a aprendizagem, ela é uma coisa altamente complexa. Quando a gente estuda a aprendizagem, a gente consegue perceber que ela tem relações emocionais, sociais, né, de família, cultural, de aprendizagem. Então é importante, né, a gente diversificar essa prática e ter consciência do que eu estou desenvolvendo na sala de aula frente aos alunos que estão apresentando esses resultados na minha aprendizagem. Eu queria separar um pouquinho entre ensino básico, ensino médio e ensino superior. Você falou das metodologias ativas que, a grosso modo, é mudar o foco do professor para passar para que o aluno também produza o conhecimento dele com uma orientação do professor, que isso tá muito em voga e a gente tem visto dentro da universidade isso acontecendo. A UNOESC está caminhando muito bem nesse sentido. O que acontece, eu queria saber da professora Camila, é o quê? Eu percebo, eu não sei, o professor Alex também pode trazer a percepção dele, que há uma grande diferença a cada 3, 4 anos do perfil do estudante que a gente recebe no ensino superior. E há um grande abismo entre o aluno que a gente recebe do ensino médio, de escola pública principalmente, na universidade, no que condiz de formação básica que vem lá de trás. Eu queria saber da prof. Camila, se nas pesquisas vocês observam o que vem acontecendo e o que mudou no comportamento desses alunos ao longo dos anos. Por que muitas vezes, a gente não pode generalizar também, não é todos, mas muitos estão desinteressados e mesmo assim há desinteresse na busca pelo ensino superior. Então o que tá acontecendo nessa mudança entre ensino básico, ensino médio e ensino superior e aonde que está o furo aí que a gente pode identificar? Queria complementar até, Paulinho, para colocar nessa tua questão. Tivemos aí no início da década, né, a pandemia, onde tivemos mais de um ano com aula online. Isso aí influenciou também nesse modo de ver uma sala de aula, o aluno a ver o aprendizado, todo o sistema educacional? Mudou. Eu diria que depois da pandemia, parece que esses desafios educacionais eles se tornaram mais latentes. Mas, pegando um pouquinho do início, é importante a gente pensar que o nosso estudante hoje, conforme já mencionado pelo professor Jacques, ele é um estudante conectado, ele é um estudante que utiliza as tecnologias digitais e isso vai influenciar na expectativa que o estudante tem da escola, vai influenciar na forma como ele aprende e vai influenciar também nas nossas práticas enquanto docente no âmbito das nossas salas de aula. Mas a educação básica, ela também vem com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, trazendo a proposição de um currículo por competências. Então, hoje, os currículos da educação básica, eles também são pensados por competências e habilidades. Mas nós temos fragilidades na educação pública. Eu digo que nós evoluímos muito, mas nós temos fragilidades que são permeadas por aqueles fatores que nós mencionávamos no início da nossa conversa. Fatores sociais, falta de infraestrutura, desvalorização docente, falta de condições de trabalho docente, tudo isso vai impactar na formação dos nossos estudantes. E hoje, infelizmente, ainda nós temos projetos educacionais diferentes, principalmente pensando no ensino médio. A escola pública, ela trabalha com a formação do nosso estudante, mas principalmente após a aprovação da reforma do ensino médio, o ensino médio da escola pública, ele se volta muito mais para uma preparação para o mundo do trabalho. Tanto que a gente tem tentado acertar os rumos do ensino médio na escola pública. Cada pouco nós estamos aí
com mudanças na política de ensino médio por conta de que não está dando certo o nosso ensino médio. E a escola privada, ela se mantém nesse projeto de formação do nosso estudante. Então, eu digo que ela vai trazer os elementos basilares de formação, por isso essa diferença... Formação humana mesmo, de formação cidadão. humana, cidadã, de formação integral do ser humano e de formação do próprio conteúdo, né, dos conhecimentos socialmente acumulados, que é papel da escola, então, ensinar, né, repassar aos nossos estudantes. Então, nós temos projetos educacionais, infelizmente, ainda muito diferentes. E que entre o público e o privado. E muitas vezes a nossa escola pública ainda ela é mais carente no âmbito de infraestrutura, no âmbito de políticas públicas. O professor Jacques falava em formação continuada. Qual é a formação continuada para a escola pública? Os nossos professores têm formação continuada? Tem, mas muitas vezes essa formação continuada do professor não atende os seus problemas. E ela não se transforma em prática para o professor reverberar em uma prática, em um diferencial, em uma metodologia ativa, diferenciada, pensando no processo de ensino-aprendizagem. E o outro ponto é que me parece que o grande desafio, seja na educação pública, na educação privada, no ensino superior, é hoje transformar esse conteúdo escolar, esse conhecimento escolar e transformar ele de forma que ele esteja conectado à realidade dos nossos estudantes, para que os estudantes eles vejam significado naquilo que a escola ensina. Quer dizer assim, né? Mas como fazer isso com uma realidade tão diferente e individualizada? Porque cada aluno vai ter sua realidade. E se você pega de escola pública e privada, também há uma diferença. Sim, por isso que hoje tem pesquisas, né? E o professor Jacques, que é estudioso dessa área, de aprendizagens personalizadas, que tem formas de aprender diferente. Claro que ainda são realidades muito diferentes. Hoje nós temos professores com 40, 50 estudantes dentro de uma sala de aula e que torna-se muito complexo e até inviável trabalhar com essas aprendizagens personalizadas, como nós vemos em países de primeiro mundo, com metodologias mais ativas. Mas eu diria que as metodologias ativas, quando o professor Jacques mencionava, as aprendizagens colaborativas, essa conexão entre o conhecimento escolar e a realidade social, as situações problema, elas potencializam o processo de ensino-aprendizagem e elas começam a fazer com que o aluno perceba que aquilo que ele está aprendendo dentro da sala de aula tem conexão com o mundo em que ele vive, que é a ideia da competência, né? A competência, você ser competente, a pedagogia das competências é que você, quando você se depare com uma situação cotidiana que envolva algum conhecimento escolar, que você consiga rememorar esse conhecimento e resolver essa situação, seja para fazer uma compra, uma operação matemática, seja uma situação climática, ou seja, que você veja sentido naquilo que você aprendeu e que consiga colocar esse conhecimento em prática na sociedade e na sua vida cotidiana. A gente parte aí de dois públicos bem específicos quando a gente fala de ensino médio, né? Nós temos jovens aí até 16, 17 anos, os quais muitos tem como atividade somente a questão do ensino, né? De ir para a aula e tudo mais. Já partindo para o ensino superior, nós temos uma questão muito importante. O perfil do nosso estudante, falando de UNOESC, é aquele estudante que trabalha durante o dia e à noite vem para a sala de aula. E aí eu, como professor, sinto um grande desafio em estar retendo a atenção dele. Claro que existem mil maneiras, mas de certa forma eu me vejo sempre competindo, principalmente com a tecnologia que ele tem na palma da mão dele. Esse eu vejo o grande desafio, principalmente no ensino superior. Assim, eu só queria complementar uma questão que a professora Camila também falou, e já respondendo o professor também, assim, o professor falou assim, por que eles vêm com uma defasagem de conhecimento muito grande, por que eles saem do ensino médio de um jeito e vêm para o ensino superior? Por várias questões. A gente não, na área da educação, assim, a gente gostaria de ter soluções imediatas para problemas complexos, mas vou dar um exemplo só. Por exemplo, o aluno do ensino médio de uma escola pública, ele tem um professor, muitas vezes, que está dando aula para ele que nem formado é. E o aluno da escola particular tem um professor que passa por uma formação de excelência e que tem uma escola com infraestrutura. Então, só na formação de professor a gente já vai ver diferença. Daí a gente vai ver diferença na infraestrutura.
A gente vai ver diferença em currículo. Em currículos em escolas particulares, eles têm mais acesso, mais disciplinas. Muitas vezes E a gente sabe que na escola pública, tudo isso está atrelado a uma condição financeira. Então, o que a gente precisa deixar muito claro? Esse aluno que vem da escola pública, muitas vezes quando ele chega no ensino superior, ele é um aluno que tem uma defasagem de conhecimento, sim. Só que ele é um aluno que, o que ocorre? Muitas vezes teve professores que não foram bem formados, não teve uma infraestrutura, né? Teve outras condições que no desenvolver dele atrapalharam ele, né? Para a própria aprendizagem dele. Por exemplo, no caso, assim, né? Alunos que trabalham, fazem cursos profissionalizantes, estudam. Então, a gente tem, na área da educação, a gente tem muitos problemas complexos também, por uma situação muito emergente que é a educação. E eles vêm com essa defasagem e eles chegam na universidade. Quando eles chegam na universidade, o que nós, professores, esperamos? Que eles tenham compreensão de mundo, que eles saibam fazer uma leitura de texto, e muitas vezes esse aluno não vem com esses conhecimentos. A educação básica, ela falha nos conhecimentos básicos dos alunos. E isso não é em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, é no Brasil como um todo. E o que a gente precisa, né, muitas vezes, verificar realmente essa condição de aprendizagem. Por isso que a gente tem políticas de valorização de professores, de infraestrutura, né? A área da educação é uma área que tem uma pasta muito grande por parte da economia. Então, a gente sabe, por exemplo, assim, que muitos estados, eles não contratam professores, eles não fazem concursos. Então, a gente tem muitos problemas que vão atrapalhar a aprendizagem desse aluno. E como trabalha em muitos lugares. Como solucionar isso? Políticas públicas. Não só políticas públicas, muitas vezes o que está no papel não é o que ocorre dentro da sala de aula. Mas aí tem uma falha de gestão pública muito grande nesse processo. Sim, pode ter falhas de gestão, como a gente vê. Mas, por exemplo, tem escolas que têm uma infraestrutura muito boa, escolas que têm infraestruturas, condições de formação, e o aluno não aprende porque alguma coisa está acontecendo ali. A gente também hoje tem um problema muito grande das questões de inclusão. A gente tem professores também que não têm condições, alunos que não têm condições de aprendizagem, a gente tem professores que têm dificuldades, né, na própria prática dele. Então, são vários fatores. Então, logicamente, o que seria o ideal? Seria um currículo robusto, uma formação adequada, professores que tivessem tempo, formação, planejamento, mas isso tudo isso se transforma no quê? No final das contas. Se transforma em dinheiro. E daí, muitas vezes, esse Estado, ele corta coisas, não investe na educação. Então, muitas vezes, uma coisa também que a gente precisa deixar muito claro aqui, o Brasil tem uma características fortes no campo da educação e da formação de professores, de não dar continuidade, por exemplo, no campo que eu estudo de formação de professores. A gente não tem uma política perene que continue, que dê essa autonomia, essas garantias. Não, entra governo, muda, sai, eles tiram, tira a política. A gente não tem uma estabilidade na condição de educação do Brasil em relação a isso. Muda governo, muda as questões. Então a escola pública, ela sofre nessas questões. Além de tudo que a educação é uma questão altamente complexa. Então, por exemplo, só nessa condição, né? Eu tenho uma aluna minha que estava fazendo uma pesquisa em relação a essa questão da aprendizagem do professor. Ela verificou que esse professor, na escola que ela dá aula, de 25, 6 são professores concursados, o resto não são. E dela identificou que muitos desses professores nem formados na área são, da disciplina que estão lecionando. Então, assim, só para você ter uma noção de como que... E daí, assim, precisa professor. Não tem professor formado na área para dar aula, né? Uma série de fatores. Daí eles conseguem, daí eles fazem contratação de emergência. Então, assim, são condições muito complexas de se lidar, não é fácil. Vai envolver política, vai envolver gestão, vai envolver dinheiro público, vai envolver uma série de fatores. Mas eu acho, assim,
que, voltando a essa questão também do desinteresse, esse nosso aluno, quando ele chega no ensino superior, ele chega com uma defasagem de conhecimento muito grande. Eu me deparo com isso porque eu formo professores. Então, a minha realidade de alguns alunos é a realidade daquele aluno que voltou a estudar depois de muito tempo, aquele aluno que teve dificuldade no processo dele, por exemplo, assim, ele não conseguiu estudar no tempo certo, e daí ele fez EJA, já teve uma dificuldade lá, daí ele vem para o ensino superior e ele vem com uma série de defasagens que deveriam ter sido trabalhadas de uma forma concreta na educação básica. E isso não ocorreu. E daí ele chega no ensino superior e a gente precisa o quê? Trabalhar todo o conhecimento da profissionalidade, e ele não tem condições. E uma coisa também muito grave que ocorre na educação básica é que muitos desses alunos que não têm conhecimento são aprovados. E fica um ciclo, que é por formas de políticas, fica um ciclo, ele chega no ensino superior, ele não tem conhecimento, ele não tem competência, muitas vezes o aluno ele é um analfabeto funcional, e daí a gente precisa o quê? O que nós, professores, precisamos fazer? É o que eu sempre falo para os meus alunos. A gente precisa trabalhar com o aluno que a gente tem na nossa realidade. E essa é a realidade e a gente precisa trabalhar. O que eu tenho que fazer, de que forma que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar isso. E esse desinteresse, ele se dá por várias formas e principalmente quando ele se depara com uma educação que ele achava que ele ia aprender, que ele ia se desenvolver, e aquele professor chega e dá aquela aula básica que ele não estimula o aluno, que ele não conversa, que ele não está próximo, aquela aula assim em que é ele lá e o aluno aqui, ele dá o conhecimento, sabe? E a gente também hoje tem, nas questões das tecnologias, a gente tem questões assim muito relevantes que precisam ser discutidas, principalmente quando agora a gente se depara com a presença da inteligência artificial no mundo da educação. Professor, sobre isso eu quero falar, está na pauta do próximo assunto, mas eu preciso fazer um rápido intervalo e na sequência eu quero saber de vocês sobre a tecnologia, a inteligência artificial e sobre o uso de tela ou não uso de tela em sala de aula. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo, não sai daí. Quando algo faz parte da vida, o futuro acredita em você. Enfrentando de cabeça erguida, só o melhor faz você crescer. Viver, sonhar, é acreditar que pra vencer precisa de um novo você. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. É mais que um curso, é mais que universidade. Aqui o futuro já é realidade. É mais por você, nossa prioridade. Ensinar a vencer é a nossa verdade. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. O Noesc é parte da vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada. Participam conosco hoje do programa o professor Jaques Lima e também a professora doutora Camila Rostirola. Ambos são professores e pesquisadores do programa de doutorado e mestrado em educação da Unoesc. Encerramos o primeiro bloco falando sobre tecnologia. Então, vamos iniciar agora aí novamente esse assunto. Eu pergunto para vocês, professores, se o uso da tecnologia em sala de aula, ela pode ser parte da solução ou, de certa forma, pode estar ampliando ainda mais os problemas relacionados aí à dispersão e também ao excesso de estímulos. Uhum. Pode ir, Camila. Vamos lá. Então, eu acho que é importante aqui, antes nós falamos da escola pública e da escola privada, agora eu vou falar um pouquinho, né, das etapas da educação básica. Eu diria que na educação infantil, quanto mais distante nós conseguirmos deixar as nossas crianças da tela, melhor. Existem muitas pesquisas que mostram que as nossas crianças elas têm uma janela de aprendizagem
muitas janelas de aprendizagem abertas nos primeiros anos de vida, e quanto mais estímulos, não estímulos tecnológicos, né, mas outros tipos de estímulo, mais elas vão se desenvolver e mais elas vão ter capacidades de aprender. Então, na educação infantil, eu sempre recomendo, né, nos processos formativos, a deixar as crianças longe das telas. Quando nós falamos... Desculpa te cortar, mas dentro de casa também? Dentro de casa também. Por exemplo, também, aqueles colégios inclusive. que dão um tema para criança pequena fazer em tablet, em tela, não é adequado. E inclusive dentro de casa, né? Nós temos aí os países desenvolvidos cortando as telas, tirando televisão, tirando as telas das instituições de educação infantil e mas orientando por que isso, as professora? famílias. Cognitivamente não é adequado para o aprendizagem naquela fase? Isso, não é adequado para a fase e por desencadear uma hiperestimulação na nossa criança que muitas vezes ela não está preparada para ficar tanto tempo nas telas. Tanto que se vocês observarem, quando nós temos esses vídeos dessas crianças que são hiperestimuladas, que viralizam nas redes sociais, quando os pais eles vão trazer a rotina dessas crianças, essas crianças elas não têm acesso às telas. Elas são crianças que brincam, que correm, que convivem com outras crianças e que se ficam nas telas é um tempo muito pequeno. Então, na educação infantil, eu digo assim, quanto mais conseguir evitar, né, até os 6 anos, melhor. Claro que a realidade das famílias é outra hoje, nós sabemos. É bem diferente. Tu vai num restaurante, né? Alex, hoje você olha pro lado, eles botam tela nas crianças para a criança sossegar. Você vai... A criança qualquer local, né? Tá sempre com uma tela na frente. E aí, o que acontece? Eu acho que no futuro nós vamos ter novos problemas, né? Porque essa criança que nessa fase que não deveria usar a tela e está usando de forma excessiva, Prof. Camila... quando chegar na fase do ensino médio ou até no ensino superior, vai ter outros problemas de cognição. A tendência não é essa? Sim, essa é a tendência. Por isso que muitos países já estão... alguns vão dizer que é um retrocesso, mas eu não vejo como um retrocesso, né? A neurociência vai explicar isso e outras ciências também, que a nossa criança ela precisa brincar. Ela precisa ser estimulada socialmente, cognitivamente, fisicamente, mas por meio, né, de brincadeiras, por meio de outras estratégias didático-pedagógicas, jogos, brincadeiras, que não pelo viés da tecnologia. No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, eu vejo que a tecnologia ela precisa ser dosada, porque ela tanto pode potencializar a aprendizagem, quanto ela pode limitar e dificultar. Então, aqui, né, cabe ao professor, que detém todo o conhecimento pedagógico, de dosar como que vai fazer o uso dessas ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula, porque nos espaços externos, nas casas, nas famílias, a gente não consegue dosar. Mas na escola, eu diria assim, que a ferramenta tecnológica, seja o celular, seja o tablet, seja o computador, ela precisa ser feita com o uso pedagógico, crítico e consciente, né? Tanto que nós temos aí hoje as habilidades computacionais que vão falar dos usos conscientes da tecnologia, que isso está vindo já para a escola, quer dizer assim, não é só usar a tecnologia, tem o uso consciente, para que eu vou usar? Quando que eu posso usar essa tecnologia? Né? E no ensino superior torna-se mais complexo fazer esse uso consciente, porque o celular ele faz parte da rotina do nosso estudante de ensino superior. Ainda no ensino fundamental, no ensino médio, o aluno não leva o celular porque não pode mais, proibiram, né? Proibido. Mas o nosso aluno do ensino superior, ele está sempre conectado, né? Então, aí também adentra o papel do professor de mediar essa discussão e também trazer esse uso pedagógico da ferramenta, porque eu diria que o nosso estudante ele não sabe fazer o uso pedagógico do celular. Ele sabe usar a rede social, mas ele não sabe fazer uma pesquisa. Ele não sabe usar uma ferramenta para fazer uma edição de texto. Ele não sabe fazer uma apresentação. Então, não sabe fazer uma leitura. Uma leitura. Né? E não sabe nem usar a inteligência artificial a seu favor da maneira correta. Então, eu diria que a grande questão aqui, e o nosso desafio enquanto professor, é como fazer esse uso pedagógico dessas ferramentas, que elas potencializem, né? Porque da forma como elas estão sendo usadas, elas têm muito mais dificultado o processo de ensino-aprendizagem do que facilitado. Então, antes de passar a bola para o professor Jacques, eu queria só fazer um panorama aqui. O professor Alex falou antes da questão da pandemia, e a pandemia acelerou vários processos.
né? E acelerou aquilo que a gente vem falando agora, que são as telas e o uso de inteligência artificial, que são duas soluções maravilhosas na educação, mas também são dois pesadelos para a educação. Não é, professor Jacques? Então, o que acontece? Eu pego um gancho de uma notícia que eu vi recentemente, que logo depois da pandemia, a Suécia entregou tablet para todo mundo em sala de aula e as aulas aconteciam com tablet para todo mundo. E a notícia recente mostrou que recolheram o tablet de todo mundo porque estava realmente causando o que a professora Camila falou, que é um problema cognitivo daquelas crianças. Então eu queria saber do professor Jacques um panorama do Brasil, do mundo hoje, como que a tela e a tecnologia, em que medida está ajudando e está atrapalhando o processo de aprendizagem das diferentes fases de ensino hoje. Então, assim, ó, eu já pesquiso a questão do uso de tecnologias na educação, principalmente agora com a inteligência artificial, há mais de 10 anos. E uma coisa que tem que deixar bem claro e complementar o que a professora Camila falou é que a função da escola é ajudar o aluno a fazer uso crítico das tecnologias, assim como no ensino superior. O que a gente precisa levar em consideração? Tecnologia na educação básica, nos anos iniciais, crianças de 3, 4, 5 anos, o que a gente precisa deixar claro? O que as pesquisas vêm mostrando? Elas vêm mostrando isso que a professora Camila falou, né? Da hiperconectividade, dos problemas de tela, etc, etc. O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração assim, ó, que essa fase que a criança se encontra, né, na educação infantil ali de 3, 4, 5 anos, é uma fase que ela tem milhões de neurônios e que a gente chama isso de neuroplasticidade cerebral. É a melhor fase que a criança tem para se desenvolver cognitivamente, aprender uma segunda língua, e quando ela fica hiperconectada, atrapalha. Mas você tem que levar em consideração a seguinte coisa, ela fica hiperconectada com qual tecnologia? É só tablet? É só televisão? Não. Tem crianças que ficam hiperconectadas com gibi, com livro, que é uma tecnologia, e que a mãe não dosa. Sim. E fica a manhã inteira, daí fica com problema de visão, ela não se limita a fazer outra coisa, ela não faz esporte, ela não socializa. Então a ideia é diversificar o acesso a diferentes... A questão é assim, ó, a gente sabe que a tecnologia, se ela não for usada de maneira correta, ela vai causar consequência. Assim como, por exemplo, se o aluno fizer uso da televisão. Se ele ficar o dia inteiro assistindo televisão, ele vai ficar sedentário, ele não... Então, o celular é uma tecnologia, o livro é uma tecnologia. Então, o que falta muito? As nossas famílias, elas não têm um entendimento até quando essa tecnologia está interferindo no desenvolvimento do meu filho. Então essa é a grande questão. Então o que a gente sabe? O que as pesquisas mostram? Que crianças, quando são expostas há muito tempo a isso, prejudica. O que eu recomendo? Eu também recomendo, como a professora Camila falou, educação infantil, anos iniciais, processo de alfabetização e letramento. O que a criança tem que fazer? Ela tem que aprender a ler e escrever de diferentes formas. Ela tem que brincar, ela tem que socializar, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter ascensão a uma segunda língua, ela tem que ter possibilidades. Então, assim, quando uma família não propicia isso, vai prejudicar também. Não é só tecnologia. Então, você tem que entender que a tecnologia é uma das coisas que pode prejudicar. Porque, por exemplo, se uma criança nesse desenvolvimento não brinca, vai prejudicar o desenvolvimento integral dela. Então, o que os grandes países estão fazendo? Eles estão priorizando o desenvolvimento integral da criança. Não é só leitura e escrita, é o desenvolvimento como um todo. Então, brincar, se desenvolver, socializar, para não ter problema de questões de inclusão, etc, etc. E essas crianças que nessa fase ficam hiperconectadas em videogame, em telas, isso prejudica. Mas e se não tivesse computador? E se não tivesse tela e celular, ela ia ficar na televisão, ela ia ficar no videogame, ela ia ter algum atrativo. A família não orienta, muitas vezes. E o que ocorre? Esse aluno não faz na escola, mas faz em casa.
E o mundo que ele tá é cercado. Então, na escola ele não faz, e chega em casa, ele ele faz do jeito que ele quer, vai no restaurante, tem tela, tem tudo, pede a comida com tela, e daí na escola não resolve isso. Tá, mas então essa situação de proibir as telas dentro das escolas não é certa. Porque ele deveria ser dosado, não proibir total, em certos momentos ter, em certos momentos não, para ter uma diversificação. Sim, eu recomendo que os alunos não façam uso na educação básica, nos anos iniciais. A partir do momento que a criança, né, já tem um desenvolvimento, por exemplo, anos finais do ensino fundamental, já começa a se trabalhar, porque a gente tem isso no currículo. Como é que a criança não vai entender, como é que a criança vai viver em sociedade se ela não souber como usar o celular, como usar um QR Code? Se não é a escola que ensina, e se a família não tem condições disso, quem que vai ensinar? Sim. Então, é uma questão assim, eu não recomendaria a exposição em muitas tecnologias. Não é só celular. Não é só celular, não é só televisão. Essa criança, ela tem que ter estímulo, tem que ter descanso, tem que ter leitura, tem que ter afeto, tem que ter boa alimentação, uma série de fatores. A partir do momento em que essa criança passa do processo de alfabetização e de letramento e que ela começa a fazer a leitura de compreensão de mundo, incluir que as tecnologias faz parte, que ela vai pagar uma conta, precisa acessar QR Code, ali começa a ensinar ela o que é bullying, o que é cyberbullying, como fazer uso, o que é correto. E muitas vezes as políticas de tecnologias na educação, elas só ocorrem no Brasil depois que a gente tem problema. Elas nunca vêm para assim, ó, para ensinar o aluno. Nesses casos que o professor comentou, que eles aboliram, porque eles viram que essas crianças estavam ficando hiperconectadas com as telas. Porque assim, ó, quando isso aconteceu, eu fiquei feliz, porque eu disse assim, é um momento que essas crianças, né, podem ficar um pouco longe das telas, mas então não é bem assim. Não, é porque assim, não é bem assim no sentido que se ele usar a tela o dia inteiro vai fazer mal. Se ele usar a tela o dia inteiro, vai fazer mal. Se ele Por exemplo, uma mãe veio falar comigo assim, professor, meu filho tá com dificuldade para se adaptar, para voltar a estudar agora, depois das férias. Daí eu falei, por quê? Ai, não sei, ele tá sonolento. Qual que é a rotina dele? Ah, ele faz isso, ele joga videogame. A noite inteira jogando videogame. Sim, mas a mãe em nenhum momento falou para ele, meu filho, você tem que dormir cedo, você tem... E tipo assim, olha, você tem que sair com teus amigos, você tem que jogar futebol. Então assim, o problema também não está só na tecnologia. Porque E outra coisa, ele vai se deparar com a tecnologia lá no mercado de trabalho, porque ele vai ser um profissional que vai usar tecnologia. Então, o que a gente precisa? Respeitar o desenvolvimento humano da criança? Concordo, sim. Fase infantil, concordo com a Camila. Quanto menos a criança tiver hiperestimulação e mais desenvolvimento, melhor. Mas vai chegar uma fase na educação dela que ela vai começar a ter que se inserir no mundo social. E nessa questão a gente começa a ensinar para a criança, olha, você pode ter celular agora, tem que saber fazer uso disso, como fazer uso disso, de que forma fazer uso, quando fazer uso. E nesse caso aí do país que aboliu, é porque eles viram que as crianças estavam hiperconectadas. Voltaram ao papel e à caneta. Não tem problema nenhum voltar. Sim. Só que o que você precisa entender é assim, essa criança vai ficar a vida inteira na fase escolar só no papel e na caneta? Não, ele não vai. Só que é importante priorizar que nas fases inicial do desenvolvimento ele não tenha hiperestimulação. Não só com o celular, não só com a tela. Mas o que adianta ele não ter uma hiperestimulação na escola e chega em casa e é televisão, e é rádio, e é videogame, e é minigame, a mãe dá. Não, a escola não hiperestimulou, mas em casa hiperestimulou. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter uma consciência muito grande, e principalmente quando a gente fala que a tecnologia, muitas pessoas olham como ela é a vilã da história. Não, as tecnologias são recursos a favor do processo de ensino-aprendizado. Tem que saber fazer o uso de forma crítica? Tem. Quando usar, de que forma usar? O que não pode é você falar para o aluno assim, ó, não vai usar, porque isso aqui não serve para o momento, né? Que nem as escolas do ensino médio aboliram, né? Que os alunos não prestam atenção. Nem no ensino superior eles prestam atenção, porque eles ficam com o celular. Ali um adulto, ele sabe que isso vai ter consequência. Já uma criança, você precisa orientar. Olha, precisa não ter isso. E quando a gente vê isso em termos de mundo, não são todos os países que aboliram.
né? A gente vê uma matéria muito pontual, mas o que é a pesquisa, o que é ciência... Mas é um país de primeiro mundo que é referência em educação. É um Isso país... que chamou a atenção, né? Sim, é um país de primeiro mundo. Mas, por exemplo, né? Eles estavam a favor, né? Aqui no Brasil, por exemplo, assim, a gente sabe que não pode fazer uso em alguns estados a questão do uso do celular, a gente sabe da questão das telas, mas a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho mais crítica, né? É assim, ó. É importante fazer uso de tecnologias no desenvolvimento para aprendizagem? Sim, tá? Mas vamos resguardar essa criança nos anos iniciais. Eu sou completamente a favor, assim, ó. Educação infantil, processo de letramento, que a criança está em fase de letramento, não precisa ficar com tela, não precisa nada. Mas mais para frente, quando ela estiver lá na sua 4ª série, começa a introduzir e trabalhar conceito, explicar como que usa, né? Porque o quê? Vai resguardar essa criança. Só que também não adianta nada você proibir, não adianta nada você não saber como usar. E muitas vezes o que ocorre? O professor ensina na escola e daí ele chega lá em casa... Não ocorre nada disso. Tem muitas escolas que fazem assim, elas fazem orientação com os pais sobre o uso de tecnologias e explicam para ele que tecnologia não é só tablet e celular. Por isso que a educação é um processo complexo. Que envolve professor, aluno e principalmente a família, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente contextualizou, né, todos os pontos negativos, pontos positivos, né, os problemas, possíveis soluções. E aí eu pergunto para vocês, o programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em educação aqui da UniOeste, ele tem algum estudo, alguma pesquisa que traz alguns números referente a alguns indicadores, referente a como é que está a nossa educação aqui, falando de Santa Catarina, o meio oeste de Santa Catarina? Sobre a questão do uso específico de tecnologias? De tecnologias. Então, no programa de mestrado e doutorado em educação, eu pesquiso a questão de inovação, tecnologia e formação de professores. O que a gente percebe e as pesquisas vêm mostrando? Aquilo que a gente também já via há um bom tempo atrás. Falta de infraestrutura, falta de formação dos professores, falta de capacitação e, principalmente, o uso crítico da tecnologia em sala de aula. É uma questão recorrente? É uma questão recorrente. E outra coisa, muitos professores que são alunos, muitos alunos meus no mestrado e doutorado, que são professores do ensino superior ou da educação básica, eles falam assim, olha, eles proibiram, mas muitas vezes eles não estão levando em consideração tal e tal coisa. Professor, eu vejo isso como um ganho, eu vejo isso como uma coisa que não é muito boa. As pesquisas sempre estão mostrando questões que é recorrente. Falta de formação, falta de infraestrutura e principalmente agora com a entrada da inteligência artificial, que ela é uma questão assim muito, muito complexa. Por quê? Até a chegada da inteligência artificial, nós professores usávamos as tecnologias como suporte de mediação. Vou dar uma aula, usa um PowerPoint. Vou dar uma aula no quadro, usa o quadro. Então, a gente sempre usou as tecnologias como mediação, usar o recurso para mediar o processo. Com a chegada da inteligência, ela muda isso drasticamente. Por quê? Porque a inteligência artificial, o que ela pode fazer? Ela pode predizer, ela pode concluir, ela pode dar ideias, ela pode auxiliar. E então... essa inteligência artificial, ela muda drasticamente as concepções de ensino e aprendizagem. Então, hoje, o professor se depara com a inteligência artificial e é uma questão fortíssima nas relações e principalmente nos meios de avaliação. Como que a gente vai avaliar o nosso aluno hoje em tempo de inteligência artificial? Como que a gente vai ver a aprendizagem do aluno em tempo de inteligência artificial? E esse é um grande desafio e vamos ver, né? No programa de mestrado e doutorado, eu tenho alunos que já pesquisam essas questões específicas do uso da inteligência artificial, mas a gente sabe assim, ó, que no ensino superior, os professores têm uma grande visão. Recentemente eu fui fazer uma palestra no Instituto Federal e o professor perguntou para os alunos por que eles usam inteligência artificial. E os alunos dele responderam para ele assim na palestra. Porque o que o professor ensinou não entendi direito,
porque o que eu queria aprofundar um assunto, a aula do professor não estava muito interessante, o assunto eu achei mais fácil, mais didático nessa forma. Então, eles deram várias questões. E daí o professor ficou pensando assim, como que eu vou trabalhar com um aluno frente a essa diversidade de alunos e mais a inteligência artificial? É mais um fator que entra na equação, né? É mais um fator que entra na equação. E eu queria mencionar, em relação às tecnologias, que nesse ano nós tivemos aprovado um novo Plano Nacional de Educação, que ele é um plano decenal que vai orientar a educação para a próxima década. E pela primeira vez nós temos um objetivo que trata das tecnologias. Bacana. Por quê? Porque nós observamos no nosso país, que ele é de dimensões continentais, né, que tem escolas que não têm acesso à internet ainda, Sim. que não têm computador. Então, pela primeira vez, nós temos essa preocupação de fazer com que a ampliação do acesso às tecnologias, e aqui nós nem estamos falando só do celular, né, mas a conectividade, o acesso, né, a computadores que cheguem em todas as nossas escolas brasileiras, porque nós temos escolas ainda sem energia elétrica, né? E nós estamos aqui falando de tecnologias, falando de inteligência artificial. Então, observamos, antes nós falávamos, né, de políticas de governo e políticas de Estado, o PNE é uma política de Estado. E agora, né, nos próximos anos, os estados e os municípios precisam construir os seus planos de educação e possivelmente vão trazer também questões do acesso às tecnologias, a ampliação de infraestruturas tecnológicas para os seus planos, e isso vai permear, então, a educação na próxima década. Então, veja, né, a gente tem um problema muito complexo que os professores muito bem trouxeram. A gente nem falou na questão das diferenças sociais e de acesso a tudo. Que tem. O Brasil é um país continental, né, Alex? E eu quero já deixar antecipadamente, a gente está encerrando o nosso podcast em função do tema, mas quero deixar antecipadamente aqui um convite para uma nova oportunidade de a gente falar sobre essa questão das diferenças e, principalmente, a gente fazer um podcast só sobre inteligência artificial na educação. Porque eu tenho um zilhão de perguntas aqui. O tempo não me permite, eu deixo aqui um convite aí, de repente, para o próximo mês agora, a gente está voltando aqui, está falando só sobre inteligência artificial na educação. Dito isso, eu quero agradecer muito os professores aqui, o professor Jacques Lima, a professora Camila Rostirola, do programa de doutorado e mestrado em educação, por participar do nosso podcast. Dizer que a gente está aqui com você toda quinta-feira às 6 da tarde, tanto no YouTube da UNOESC Oficial, quanto na rádio UNOESC 106.7 FM e também no Spotify. Obrigado pela parceria, Alex. Valeu, nos encontramos no próximo Conversa Formada. Até a semana que vem, quinta-feira, a gente tá aqui com você. Valeu, tchau, tchau. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela rádio UNOESC FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.